Oi, eu sou Andréia Roque, eu sou da Brasil Rural, Experiências Rurais, Equestres e Naturais. Sou engenheira agrônoma e vim aqui conversar com vocês um pouco, aceitar esse desafio. Até muito pouco tempo atrás, aceitar desafio era sinônimo de empreendedorismo, coragem, produtividade, proatividade. Hoje, aceitar desafio é sobrevivência. Nós estamos num mundo que nós estamos sobrevivendo a novas informações, entrar tecnologicamente, conversar com vocês, assim é sobrevivência. Então vamos falar sobre sobreviver. Sobreviver olhando de uma forma diferente o rural. E casou o convite porque quando a gente fala sobre falar em turismo e rural, a gente está imaginando que é uma prestação de serviço de uma viagem. E é muito mais que isso. É enxergar esse mundo com muita criatividade. O rural é um espaço muito pluriativo, transversal. O rural ele tem desde universos comunitários até grandes fazendas, produtividade, o agronegócio. E nós temos um território. Esse território, para nós, é tudo. Todos fazem parte desse território. E olhar com criatividade isso, na verdade, é fazer com que esses mundos tão distintos, tão diferentes, porque quando você reconhece e vivencia uma realidade comunitária, lá do Baixo São Francisco, bem na foz do rio, entre Sergipe e Alagoas, e vivencia aquele rural comunitário de quilombolas, e ao mesmo tempo, quando você vai para Mato Grosso e vivencia aquelas grandes fazendas, as produtividades de algodão, aí você fala, bom, mas tudo é rural. Não é só aqui onde eu estou é rural. Aqui é uma produção de flores. Então, tudo é rural. O que é melhor rural ou pior rural? Não existe. Tudo é rural. E quando a gente olha com criatividade para esse rural, é aí que traz experiências. E é aí que vem um dos itens que é turismo. Quando você fala de território, você tem várias formas de trabalhar esse território. Vou contar um pouquinho. Eu sou engenheira agrônoma. Eu tenho 30 anos de formada em agronomia. Eu vim de uma faculdade muito produtivista, ou seja, eu aprendi a produzir em grande escala. E ali eu precisava encontrar uma saída para um espaço meu. Imagina, 30 anos, a única mulher na turma, eu tinha que encontrar meu espaço. Eu tinha que me reinventar no meu universo. E olhar o turismo provavelmente tenha sido um dos caminhos mais interessantes. O turismo, ele é sim uma das ferramentas de desenvolvimento do território rural. Para mim, pessoalmente, uma das mais charmosas ferramentas, porque eu posso usar, se bem usada essa ferramenta, eu posso reunir desde as fazendas de algodão de Mato Grosso até os produtores quilombolas das comunidades quilombolas de Sergipe. Se eu vou usar o rural com essa percepção e se eu usar o turismo, então imagina o rural, o território rural como um carro. Imagina o turismo como uma dessas rodas do carro. É olhar criativamente para esse universo. É encontrar alguma saída para fortalecer redes e soluções dentro desse universo. Eu não posso fugir à realidade quando eu olho um espaço como esse, que existe de tudo e de todos. Existem interesses diferentes, existem espaços diferentes, formas de produzir diferentes. E isso faz com que nós tenhamos que olhar para isso de frente e falar, bom, como é que eu vou fazer assim? Um vai matar o outro? As injustiças vão proliferar? O poder do dinheiro vai vencer?
E aí entra a criatividade, e aí entra o empreendedorismo, e aí vem esse convite que me fez muito feliz, porque eu estou falando de turismo, verdade, mas eu estou falando de turismo como ferramenta criativa para viver este rural, que no Brasil é um rural imenso, múltiplo, com muitas identidades. Aí que vem a criatividade da história. Eu estou vivendo o meu rural, lembrando que eu contei para vocês que eu sou engenheira agrônoma, aprendi a produzir, aprendi a calcular ração de animal, aprendi a fazer com Ana Primavera as premissas da agricultura orgânica. Então eu tenho uma formação muito múltipla. E eu tive que olhar esse rural de frente, eu tive que atuar nesse rural de frente. E o turismo foi a roda para mim, como eu voltei a falar, essa forma criativa de olhar o universo rural. Com o turismo, eu posso montar experiências incríveis, eu posso olhar uma produção, eu não mudo atividades, eu não mudo realidades, eu consigo unir atividades e unir realidades. Em roteiros, eu já tive a experiência de viver roteiros em Mato Grosso, que eu achei fantástico. O maior produtor de algodão do mundo, com os assentamentos MST ao lado, universos distintos, numa época em que tudo era pressão. Eu brincava que era uma grande panela de pressão. E o turismo veio estrategicamente, inteligentemente, trazer um eixo, um roteiro da produção, onde eu unia esses dois públicos tão diferentes, esses dois produtos tão diferentes, a maior produção de algodão do mundo, e os meninos que eram monitores ambientais e não guias, porque não eram monitores ambientais, e aquela roteiro fez com que a sociedade local daquele território convivesse com maior respeito, porque naquele produto turístico, tanto os meninos monitores quanto a fazenda eram tão importantes quanto, porque não adiantava uma fazenda sem monitores, não adiantava monitores sem a fazenda. Aí que é olhar esse turismo, olhar o turismo como uma ferramenta muito criativa para esse universo. Esse universo das relações, esse universo das diferenças, esse universo da dicotomia, o que é bom, o que é ruim, o que é rico, o que é pobre. Então, se nós fortalecemos essa dicotomia, ela sempre vai gerar e criar ânimos acirrados, as pessoas vão se sentir diferentes em grupos, uns excluídos, outros incluídos. E isso gera, sem dúvida nenhuma, atritos. Não que eu não ache atritos normais, eu acho que atritos é normais, mas atrito é normal até o momento que a gente esteja apto a aceitar a mudança e falar, não, peraí. Então, ao invés de fazer isso num mundo que é obrigatório essa criatividade, ou seja, mais do que isso agora, é um mundo, antigamente, até um mês atrás, era interessante aceitar desafios e fundamental ter criatividade. Hoje não. Hoje é tão fundamental ter criatividade quanto aceitar desafios de um novo mundo. E aí, gente, olhar o território do rural pelo turismo é criativo. Não é só vender turismo na ruralidade, é mostrar o melhor da ruralidade, é unir eixos, é fazer pessoas diferentes estarem na mesma rota, no mesmo circuito, no mesmo roteiro. Todos são tão importantes quanto. Não é excluir uns e os outros, é aceitar que todos estão no universo, todos estão no território e nós temos que lidar com isso de uma forma inteligente
e fazer com que todos eles tenham o mesmo valor. Todos eles, por quê? Porque aí eles vão se sentir iguais e vão se respeitar mutuamente. Então, para mim, turismo sempre foi uma ferramenta criativa desde 30 anos atrás. Só que eu não tinha essa noção e essa ciência com tanta clareza. Hoje, para mim, é uma das ferramentas mais criativas que eu tenho para atuar no universo turístico, no universo rural produtivo, no universo rural que tem toda essa diferença, essa dicotomia, que ela existe cada dia mais acirrada, cada dia mais difícil, e a gente atua de uma forma integrativa, usando a inteligência das várias percepções, metodologias, conversas. Então, eu tenho no último ano viajado por vários lugares muito diferentes entre si. E lugares que eu gosto igualmente. Volto a falar, Foz do Rio São Francisco, uma das regiões com o IDH mais pobre do país, até Cascavel, no Paraná, uma das regiões de agronegócio mais inteligentes do país. As duas, para mim, fazem parte desse território. E a criatividade, a sabedoria é unir universos tão distintos, é fazer com que eles se sintam menos dicotômicos, fazer que eles se sintam mais iguais. Quando você sente mais igual, você respeita mais o outro. Eu volto a falar, isso é estratégia criativa. Agora eu também tenho que falar uma coisa, considerando isso, ou seja, se você aceita isso, se você entende, observa o espaço, o território, dentro da geografia, dentro da agronomia, dentro de qualquer área que você, dentro da percepção humana, vamos falar percepção humana. Aí sim, aí você tem que entrar neste universo do turismo, neste universo das ciências do turismo, neste universo das agências, dos receptivos, das cadeias produtivas, no universo. E agora você tem só que ter uma coisa, o turismo no universo rural, que tem muitas identidades, que tem múltiplas identidades, ele tem que ser uma prestação de serviço de qualidade. Ele tem que ser uma prestação de serviço de fato. E aí tem todas as questões legais, jurídicas. Nós estamos aqui num pleno debate. As linhas de crédito brasileira para o turismo. O turismo rural não tem, pouquíssimos de nós temos direito a essa linha de crédito. Por quê? Porque existe um cadastro nacional do Ministério do Turismo que se chama Cadastro. Só que esse cadastro, muitos do turismo rural não têm. Por quê? Porque são empresas rurais, pequenas, médias ou grandes, que atuam com turismo e elas não têm uma empresa formal de turismo, elas têm uma empresa formal agrícola. E assim, eles não têm cadastro e não têm acesso à linha de crédito. Isso é interessante, eu vou só me permitir dizer para vocês que, nesse momento, o universo do turismo rural, que olha o território rural com essa criatividade do entendimento que nós somos muito diferentes, mas no cotidiano, mas muito iguais dentro dessa visão do turismo, a gente está se reunindo no país inteiro, virtualmente, para falar sobre isso, para criar empatias, para criar responsabilidades, um grupo de múltiplos, desde o semiárido do Piauí até as grandes fazendas de café de São Paulo, se conversando e trazendo em pauta a necessidade desse olhar do território com qualidade, com prestação de serviço, criativo, e é por esse caminho que eu queria que vocês pensassem. Nós deixar de olhar o rural só como um espaço de lazer ou um espaço de produção, dependendo da sua perspectiva. Se é o turista que olha, ele olha como espaço de lazer. Se é o produtor rural que olha um estado de produção. Olhar o território rural criativamente é entender que ele é um universo de muitas adversidades e diversidades. Ele é um universo de pluriativo. Ele é um universo de grande interesse. E é nessa lógica que você usa o turismo. Você usa o turismo
você respeita a cadeia produtiva do turismo e, sabiamente, você une nessa cadeia produtiva do turismo elos tão diferentes, elos tão que nunca se conversariam, que nunca se sentiriam iguais, parceiros, e nunca se sentiriam efetivamente. É importante que você entenda a atividade assim, usar criativamente, com criatividade, com essa criatividade, o turismo neste universo rural no qual eu fui criada, no qual eu construí minha profissão, no qual eu construí o meu universo, tem essa lógica, tem essa identidade, tem essa clareza. Se eu, nesse momento da feira de negócios, eu conseguir trazer essa visão criativa do território rural, eu fico muito feliz, porque se vocês que estão escutando essa palestra puderem reproduzir turismo como uma roda do meu carro, como uma ferramenta de reunião, de criação, de construção, claro, de produtividade, de renda, de dinheiro, sem dúvida nenhuma, qualquer serviço, prestação de serviço, o meu negócio rende dinheiro. Eu comecei contando para vocês que eu sou dona de uma empresa de turismo, de uma operadora de viagens, mas como agrônoma, dona de uma empresa de viagens. Por quê? Por isso. Porque eu encontrei no turismo esse negócio criativo de facilitar a minha vida rural. Então, gente, a criatividade não é só em como você produz os pacotes turísticos. A criatividade é como você enxerga o universo rural. E se você enxerga o universo rural sobre essa perspectiva, você consegue, de fato, entender que desde da Dona Ana, que faz as tortas e o queijo com o melhor do leite da vaquinha Gerce, até a Deusinha, que faz uma bela polpa de fruta do semiárido, até aquele pessoal lá, bem dos municípios lindeiros que margeiam o Iguaçu, todos eles fazem parte do território. E territórios, e aí eu estou falando em Brasil, mas se eu quiser ir mais longe, o território de Cabo Verde, na África, que é outro território, que cada ilha tem uma visão diferente. Se eu for para o território de Portugal, da Europa, o território da Nova Zelândia, vamos para o território da China. O território rural da China é tão diferente do nosso território. A sabedoria de olhar o território com criatividade é isso. E o turismo, ele também traz a possibilidade de você conhecer todos esses territórios. Você consegue vivenciar esse território, você consegue aproximar estas realidades do território a você. Ou a Botsuana, quando você vai fazer no Delta do Kavango, que é um universo rural tão diferente do universo rural que nós vivemos aqui. Gente, isso é olhar o território rural com criatividade. É respeitar esse universo, é entender as suas diferenças e fazer do turismo uma belíssima ferramenta de negócio, de posicionamento de cultura, de valorização da cultura. Quantas e quantas vezes no turismo, uma vez na Rota dos Tropeiros, nós estávamos com um grupo de holandesas andando a cavalo na Rota dos Tropeiros. E nós paramos numa fazenda para o pouso. Aí teve um menino da fazenda, um guri da fazenda, que chegou para mim e falou assim: Dona Andréia, eu não preciso mais sair de casa. Eu falei: por quê? Ele falou: o mundo entra na minha casa sem eu sair daqui. Ele estava impressionado, aquelas holandesas lindas, altas, loiras e tal. E ele falou: não preciso nem sair de casa. É um lado minimalista, é um lado emocional dele, mas é isso. É exatamente esta realidade. Você valoriza. Quantos e quantos pantaneiros se sentiram mais pantaneiros, orgulhosamente pantaneiros, quando o pessoal vai visitar o Pantanal, vai visitar aquelas fazendas dos
dos diferentes pantanais, desde Miranda, Pantanal mais próximo, até os pantanais mais no coração, ou mesmo na Venezuela, o Pantanal venezuelano, que também são... Quantas pessoas se sentem orgulhosas de ser pantaneiro? Ou em São Paulo, os caipiras são o turismo traz a identidade. Poxa, eu sou orgulhosamente caipira porque tem gente de muitos lugares do mundo sendo caipira. Então é isso, gente. Quero reproduzir que olhar o território rural com criatividade é ver esta multiplicidade, não tentar separá-las de bom e ruim, joio e trigo, tentar usar essa diversidade a nosso favor, ao favor de uma humanidade que cada dia mais precisa se respeitar, se enxergar, se entender. Hoje nós estamos no meio de uma situação dificílima. Se a gente não aprender assim, então vamos aprender, fazer, sabe, criar o joio e o trigo, o bom e o ruim, o certo e o errado, só faz com que a nossa humanidade seja mais difícil, que nós vivemos mais difícil. Vamos tentar construir redes, vamos tentar trazer, e dentro do universo do rural, dentro do território rural, o turismo ajuda a isso. O turismo é meu negócio. Mas você entende que é o meu negócio não só como um negócio de visitação. É o meu negócio porque com o turismo eu faço as pessoas ficarem mais juntas, menos difíceis, conseguem se conversar, o universo traz. Então, e também tem outro lado. Tem muitas pessoas que gostam do turismo no mundo inteiro, de turismo rural. Quantas e quantas pessoas interessantes eu não conheci dentro dessa realidade. Do turismo de natureza, do turismo equestre. É só mudar a perspectiva. Eu deixo de olhar o território rural só como um espaço e entendo o território rural como um universo de múltipla identidade. Espero ter conversado sobre a criatividade de olhar o rural. Também lembrar que nós estamos nesse pleno Covid-19, nós estamos num movimento de união das pessoas que adotam o turismo como ferramenta de território, de fortalecimento do território rural, do respeito. E estamos no momento de nos unirmos em rede. A rede brasileira de turismo rural está se formando, nós estamos tentando aprender. Nessa rede temos gente diferente, diferentes na sua região, diferentes no seu estado, diferentes no seu modo de falar, diferentes no seu modo de pensar, mas iguais numa rede de turismo rural. Todos são iguais. Por quê? Porque se a gente alimenta a diferença, a gente está alimentando essa sensação que eu posso mais, eu posso menos. E a criatividade é trazer todos na mesma lógica. Era isso que eu queria contar para vocês. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês, essa forma criativa de ver o rural. Eu estou aqui na área rural, eu vivo um rural, às vezes, de rurais totalmente diferentes, desde a ilha de Santo Antão, na África, até Botsuana, até o Portugal rural da Serra da Estrela, onde eu me formei, onde eu estudei, ou a China, ou a Holanda, onde a minha família vive. Então, em todos esses lugares, se a gente se prepara a olhar o rural com esse respeito igualitário a todos e usar o turismo como um negócio financeiro, mas um negócio de criatividade, um negócio de relacionamento. Hoje, vale a pena ter negócios emocionais. E me emociona muito ver hoje os empresários, grandes empresários, que estão enxergando que negócio é assim, é ganhar. Mas é ganhar várias coisas. É ganhar respeito, é ganhar solidariedade. A gente separa nessa fase quais são os empresários que estão só olhando a crise como desespero, ou aqueles empresários que estão olhando a crise reconhecendo no seu funcionário,
na família do seu funcionário, pessoas que estão no mercado, que estão consumindo. Então, se nós cuidarmos deles, eles cuidam da gente no futuro. Então, é a forma de olhar negócio criativo. Quantas e quantas pessoas, desde esta crise, não compraram no Magazine Luiza pela empresária que fez a abertura desse evento? Quantas? Por quê? Porque ela também, por emoção, por estratégia, o que seja, ela conseguiu interpretar que o mundo tem que ser criativo. E a gente pode ser um criativo respeitoso e continuar ganhando dinheiro, continuar ganhando respeito. Essa é a criatividade de ver o mundo. Se a gente reproduz um pouco a criatividade de ver o universo rural pelo turismo, a gente vê essa criatividade. Era isso que eu queria comentar com vocês. Essa transmissão vai ser encerrada pela equipe da transmissão. Obrigada ao convite. Obrigada, equipe que está me acompanhando nessa gravação. Obrigada aos organizadores, a minha amiga Regina, da Paraíba, que sabe olhar o empreendedorismo e que respeita o meu olhar para o turismo rural, meu olhar pelo território. Eu lembro disso. Eu sou uma especialista em território rural. Eu sou uma especialista em desenvolvimento rural e que uso o turismo como a minha ferramenta, porque foi uma forma criativa de olhar o turismo, olhar o rural. E hoje uma forma afetiva de fazer pessoas tão diferentes deste universo se reunirem, se estrategicamente se unirem para defender um destino, defender um produto, defender um lugar. Então, hoje eu acredito que os meus destinos mais famosos são aqueles que eu tenho joio e trigo separados, juntos, joios e trigos, ou seja, das grandes fazendas de engenho de açúcar, de Maragogi, até as comunidades de base produtoras de fruta. É fantástico ter essa diversidade num produto e todos se reconhecerem igualmente como tão importantes quanto ao produto. Se eu ficar aqui, eu posso contar durante vários casos assim. Então, para mim, essa é a criatividade. É você olhar o turismo como ferramenta de união, ferramenta de desenvolvimento. Aceitei esse desafio de hoje falar com vocês via online, porque com todas essas tecnologias, equipe gravando, cortando, trazendo vídeos que vem aí, foi um desafio. Mas lembrar que desafio hoje não é coragem, desafio é sobrevivência. Aceita esse desafio que eu estou colocando aqui. Começa a enxergar o rural desta forma. Começa a enxergar as pessoas do rural. Começa a enxergar as diferenças entre si dessa forma. Tragam respeitem a diferença. E façam com que os diferentes se respeitem mutuamente. Façam com que os diferentes enxerguem que são iguais. Certo? No turismo, para mim, todos são iguais. Todos são tão importantes. O monitor ambiental do Movimento Sem Terra, os jovens que produzem a cachaça dentro de um assentamento, até o maior proprietário da maior fazenda de algodão do mundo. No roteiro turístico, são iguais. Essa é a criatividade do negócio. Olhar o rural dessa forma. Sou Andréa Roque, uma engenheira agrônoma, uma mulher que há 30 anos atrás, formada num universo muito masculino, encontrou no turismo a forma de se posicionar empresarialmente, profissionalmente, e hoje me despeço de vocês dizendo que é uma grata honra estar aqui. E volto a repetir essa frase: aceitar novos desafios
até muito pouco tempo atrás, poderia ser considerado um ato de coragem, empreendedorismo e proatividade. Hoje é ato de sobrevivência. Combinado? Até mais e obrigada à equipe que me acompanha, que vai finalizar essa palestra. Estou sempre aberta a conversar. O site da operadora é brasilrural.tour.br e a operadora tem a sua área de responsabilidade social, que se chama institutobrasilrural.org.br, que trabalha em área de desenvolvimento, de políticas públicas. A gente tenta fazer com que esse país seja mais justo para todos e que nós possamos nos unir assim, reconhecer que estamos num novo mundo e em novos mundos a chance de mudar, ser melhor, ser diferente. Obrigada.